Bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 11, o nosso 11º encontro aqui de estudo do livro dos Espíritos. Nós fazemos então um estudo aqui nessa série em que, principalmente, o nosso objetivo é chegar ao fim de todas as perguntas do livro dos Espíritos, né? E como abertura a gente lê o Sinal Verde, lê uma página sempre do Sinal Verde, aí faz um estudo, uma compreensão juntos aqui, e é sempre uma reforma íntima sendo trabalhada também. E depois a gente faz então o Livro dos Espíritos, lê algumas perguntas e vamos assim, passo a passo, caminhando até chegar no final do Livro dos Espíritos. Esse é o nosso objetivo. Recomendamos sempre aqui que vocês tenham também os livros, né? É sempre bom ter para ler, para estudar em casa, o Sinal Verde como o Livro dos Espíritos. E recomendo também que vocês façam um estudo sequencial, porque a gente começa pelas perguntas iniciais, perguntas básicas, né? Inclusive a aula 001 aqui, né? As aulas sempre têm assim, EB, Espiritismo Básico, ou Ensino Básico, e aí a numeração, né? E a 0001 é a primeira aula, é a aula que a gente explica o que é o Espiritismo, como surgiu o Espiritismo, como que Kardec montou o Livro dos Espíritos, e aí conta desde a parte histórica, né? E é bem interessante. Eu recomendo que vocês, principalmente quem não conhece, quem não sabe a história, que veja esse vídeo, né? E, se possível, também veja o filme do Kardec também, que é bem interessante. E na aula 2, também uma aula muito importante, a gente fala sobre fazer o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? Que é uma prática que todo espírita deve procurar fazer, né, na sua casa, para trazer uma boa vibração para o lar. É sempre bom. Tá? E aí tudo isso é explicado lá, o como fazer. Eu nunca fiz o Evangelho no lar. Como é que eu faço? Quais são os passos? Né? E aí está tudo explicadinho lá. Eu recomendo que você aí faça também. Se não assistiu ainda, assista a segunda aula e depois faça a sequência toda. Tá? Bom, essa é a aula 11. Na aula de hoje, então, a gente vai, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura do livro Sinal Verde, e hoje a página é uma página chamada Apresentações. E em seguida a gente vai, então, para o livro dos Espíritos, na segunda parte, aonde Kardec pergunta sobre os espíritos. E depois vamos falar alguns conceitos básicos do Espiritismo. Vamos, então, à leitura do Sinal Verde. Apresentações. Em se vendo o objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos. Mas se você apresenta alguém, é justo, lhe decline o valor sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso, para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para um comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento,
é possível dar migalha de alívio e amparo, ainda quando semelhante migalha não passe de um sorriso de simpatia e compreensão. Muito bem, um texto também simples e bem direto aqui, como sempre a gente tem aqui no Sinal Verde, né? Um texto curto, de uma página só, bem objetivo aqui. Então ele começa falando aqui do ponto de vista aqui nas apresentações, né? E eu entendo que ele fala muito aqui da parte de ser humilde sempre, né? Ele fala de humildade, né? Ou seja, de você sempre se apresentar de forma humilde, nada de falar sobre títulos e lances autobiográficos. Depois ele vai falar aqui que se você for apresentar alguém, apresente essa outra pessoa, dando-lhe todos os valores que ela merece, né? Ou seja, com os elogios necessários, aí sim, porque aí você não está falando de si mesmo, né? É muito importante a gente ser humilde, como Jesus disse tantas vezes no Evangelho, né? Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, né? Recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles, né? Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: olha, se você estiver no meio de algumas pessoas e estão falando mal de alguém que não está presente, né? Dê logo uma cortada e fale: olha, não vamos falar de quem não está presente, né? Porque é muito comum, né? A pessoa que não está presente, ela lixada, né? Como se fala, né? Ela é ali bombardeada ali pelos que estão, né? Então isso é o que mais acontece aí. A gente deve dar logo um bloqueio como espíritas, como cristãos, né? Bloquear e dizer assim, não, olha, vamos falar de quem está presente aqui. Depois quando a gente estiver com ele, a gente coloca os pontos que a gente quiser colocar. Mas não ficar fazendo fuxico falando mal do outro, né? Isso como ele comenta aqui, acima de tudo aqui, respeito e generosidade. E aí ele comenta em seguida: nunca é impossível descobrir algo bom em alguém, né? Porque uma outra possibilidade é você também bloquear e dizer assim, olha, ele pode ter esse problema, mas ele, em compensação, ele faz isso muito bem, faz aquilo outro muito bem, e você deu uma brecada naquelas pessoas que estavam falando mal, né? Que estavam agindo com pensamentos ruins para com um outro. Esse é o papel correto do cristão, do espírita, nesse tipo de situação, tá? Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste. Aí ele entra aqui na parte de caridade, né? Na parte de caridade, ele aconselha a gente a agir com caridade sempre que for possível, né? Auxiliando, até porque a gente não sabe se amanhã ou depois aquele mendigo ali que estava pedindo, numa outra encarnação, pode ser alguém que a gente dependa dele. Então, é muito importante estar sempre auxiliando. Esse é um pensamento para a gente sempre fazer. Puxa, é uma pessoa que dessa vez está com carência, está necessitada, mas pode ser que de outra vez a gente esteja dependendo dela, né? E ajudar. Mas não ajudar esperando algo em torno, algo de retorno, algum benefício, né? O correto é você ajudar por amor, por compreender que é uma pessoa que precisa de ajuda e que precisa de ajuda para poder seguir no seu processo de evolução. Tá? Esse é o fundamental. A criança desprotegida que encontramos, né? Ela serve para a gente, ela não é motivo de revolta, né? Da gente ficar revoltado, xingar o governo, reclamar disso, reclamar daquilo, né? Não, não é esse o caso. Tá? A gente deve, o quanto possível, manter a nossa vibração, a nossa calma, a nossa paz, né? Ter consciência de aquilo ali é uma passagem temporária, né, daquela criança, fazer pensamentos bons sempre para ela, ajudar no que for possível com caridade e carinho, ou até com uma palavra, como ele diz no final aqui, né? Então, toda vez que você destaca o mal, que você fica focando no mal, reclamando, nossa, temos muita pobreza, temos muito isso, muito aquilo, você não está ajudando em nada. Ao contrário, você está mentalizando o mal. E a gente não deve mentalizar o mal, a gente sempre pensa no bom. No bom, olha, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer de bom? Né? O que está ao nosso alcance?
que a gente pode fazer? Ah, mas não tenho nada aqui para dar para ela e tal. De repente, uma palavra amiga, uma orientação, um carinho, uma atenção, já é muita coisa para essa pessoa. Muitas vezes passam pessoas, dão um dinheiro para essa pessoa, mas não dão atenção, não dão uma palavra amiga. E às vezes a palavra amiga vale mais até do que o dinheiro e do que, de repente, até um alimento, né? Bom, é isso que ele fala aqui no final, um sorriso também, né? Não passe de um sorriso, às vezes, de simpatia e compreensão, ou seja, às vezes a migalha que essa pessoa precisa, o pouco que essa pessoa precisa, é um sorriso teu. Então, pelo menos isso, faça em nome das pessoas necessitadas. Eu acho que o Sinal Verde de hoje é basicamente a ideia, esse o entendimento. Muito bem, vamos então agora para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós vamos continuar então com a parte 2, capítulo 1, aonde Kardec faz perguntas dos espíritos, né? Como ele chama aqui. E nós vamos falar então sobre o mundo normal primitivo, que são das perguntas 84 até 87, e depois nós vamos falar sobre forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade, o que é isso? Ubiquidade é aquela capacidade do espírito estar em vários locais, estar em diversos locais simultaneamente. Aí Kardec vai fazer umas perguntas desse tipo para ver a resposta dos espíritos, né? Muito bem, vamos lá. Pergunta número 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências corpóreas. Pergunta número 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corpóreo a gente sabe que é temporário, é transitório, né? A gente está aqui e amanhã ou depois o nosso planeta ele pode sofrer modificações e tal, e a verdadeira vida, como dizia Jesus, é lá em cima, não é aqui embaixo na matéria, né? E isso foi dito, não foi uma vez, foi dezenas de vezes por Jesus e pelos próprios discípulos também nos seus evangelhos. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência no mundo espírita? De certo, é a resposta. De certo, sim. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reagem. Pessoalmente, eu entendo esse ponto sobre os mundos espirituais que estão sobre o planeta, né? Sempre que a gente tem um planeta com espíritos ali em evolução, né, a gente tem mundos espirituais que acompanham e que cercam aquele planeta ali na evolução dos espíritos, né? Em vários níveis diferentes, em vários platôs de espiritualidade diferentes. Existem mundos e cidades e civilizações ali. Quando o espírito não está encarnado, está no mundo espiritual que envolve ali nas proximidades daquele determinado planeta. Então, eu entendo nesse ponto é que eles dizem aqui que um afeta o outro, né? Não só do ponto de vista dos espíritos que encarnam e desencarnam, né? Mas no campo vibratório também, que existe nos níveis e no planeta em si. Pergunta número 87. Deixa eu ajeitar a tela aqui para vocês acompanharem aí. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. Povoam
infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles em contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, um espírito pouco evoluído, pouco adiantado, né, que está começando o seu processo de evolução ainda, ele não tem liberdade de sair, vou para um planeta aqui, vou para o outro, eu vou me deslocar à vontade. Não, ele não tem essa capacidade, né? Até porque ele vai dentro da capacidade dele de vibração. Como é um espírito normalmente que está iniciando, é um espírito que está muito ainda materializado, muito agregado à matéria, né? Nós vamos aprofundar isso mais para frente um pouquinho, mas é um espírito que não consegue subir muito na evolução espiritual, né? E ele fica normalmente ali na base, ali nas primeiras camadas espirituais, sem poder se deslocar à vontade. Enquanto que o espírito mais elevado, ele consegue se deslocar com mais liberdade entre todos os níveis que ele queira estar presente ou que ele precise cumprir alguma missão ou alguma tarefa. Vamos para 88. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Resposta: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. É como aqui os espíritos disseram para Kardec para ele imaginar um espírito, né? Como se fosse ali um clarão, ali, uma lâmpada acesa, né? Na tua direção, e você vê só aquela luz, né? Algumas luzes mais fortes, né? E outras bem mais fraquinhas, mas é mais ou menos isso, é uma energia que está ali. E aí a pergunta A: essa chama ou centelha tem cor? Resposta: tem uma coloração, que para vós vai do colorido, escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito. É mais ou menos puro. Então, mais ou menos, estava na linha do que eu estava respondendo, né? Uma luz mais intensa, uma luz mais fraquinha, de acordo com a elevação do espírito, né? Explicação. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Muito bem. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, existe sim um tempo, um período, dependendo da região e da distância a ser percorrida, mas numa velocidade altíssima, né? E num alcance sem limites, porque o pensamento ele alcança muito, muito longe, né? Ele não tem limites de pensamento. Porém, naturalmente, essa resposta ela vale principalmente para os espíritos elevados, né? Como a gente viu anteriormente, os espíritos menos elevados não têm esse potencial, ou têm um potencial, mas muito limitado, né? Por causa do seu campo vibratório, por causa da sua energia que ele carrega, uma energia ainda muito materialista, e aí ele não consegue.
Resposta, pergunta A, dentro da 89. O pensamento não é a própria alma que se transforma, que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma está aí também. Pois que a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, a alma, ela consegue se deslocar utilizando também o pensamento. Porque quando o pensamento está lá, a alma também está. Mas o pensamento não somos nós. Tá? O pensamento é um atributo. É algo que a gente envia na forma de ondas, como se fosse um rádio emitindo ondas, né? Mas o pensamento não é o ser, não é o espírito, não é isso. Tá? O pensamento é as ondas de rádio que estão saindo da gente o tempo inteiro, né? E das outras pessoas que estão ao nosso redor. Pergunta 90 agora. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado a um lugar onde quer ir? E a resposta dá-se uma e a outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada, né? Então, naturalmente, se o espírito ele é muito elevado, ele tem capacidade de rapidamente aparecer em um outro local que ele pensou, que ele se direcionou, né? Enquanto que um espírito menos elevado não consegue. Mas esse espírito elevado, se ele quiser, ao longo do caminho, observar o caminho e perceber, ele também consegue. Tá? Às vezes, é necessário um deslocamento com observação, para que se tenha, de repente, uma observação sobre uma determinada região ou uma determinada. E aí é possível. É isso que eles falam aqui. É possível se quanto mais o espírito for elevado. Espíritos não elevados, aí não conseguem fazer esse tipo de deslocamento. 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Resposta. Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então não existe bloqueio, uma parede de aço bloquearia os espíritos. Não existe bloqueio na matéria para o espírito. O espírito, ele atravessa. Essa é a resposta. 92. Tem os espíritos. E o comentário só é aqui na 92, é a última de hoje da forma de ubiquidade dos espíritos. Aí a gente encerra o livro dos espíritos hoje. Então vamos lá, 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Resposta. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Pergunta A, dentro da 92. Todos os espíritos irradiam com igual força? Resposta. Longe disso. Não. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, mais uma vez, espíritos que têm a pureza e que são espíritos mais elevados, eles, quanto mais elevados, lembrando que não existe assim
uma chavezinha. Elevado ou não elevado? Não, não é isso. Tudo é uma escala gradual. Tudo é escala, é graduação. Né? E, de acordo com o maior grau, ele tem maior facilidade para irradiar e para se deslocar também. Essa é a resposta aqui. Então, longe disso, essa força de irradiação depende do grau e da pureza de cada um. Explicação. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar os seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebido de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite as ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Muito bem, vamos agora então falar sobre os conceitos fundamentais. Normalmente a gente deixa para o finalzinho para falar sobre alguns conceitos fundamentais do Espiritismo, né? Aprofundar um pouquinho e fazer um pouquinho da reforma íntima também, que é conhecer a si próprio, né? E auxiliar a si próprio e as outras pessoas da nossa família, quem estiver ao nosso redor, ao nosso alcance, para que a gente possa levar coisas boas também. Bom, na última aula, no nosso último encontro, nós falamos sobre o 7, que está aqui, o conceito básico 7, pensamentos são sementes, né? Plantadas ao longo do caminho. Então, vamos falar sobre uma forma de pensamento hoje, que é o 8, que está aqui, que é o nós não somos, nós estamos. Toda vez que a gente ouve muito, às vezes, ao longo do nosso dia, né? Fulano, ele é preguiçoso. O ciclano é terrível. Ele é brabo, ele é grosseiro, né? Toda vez que a gente ouve a palavra está errado. O correto é sempre a gente falar está ou estamos. Eu estou assim. Não eu sou assim. O espírito acredita que nós estamos constantemente num processo de evolução. Pode levar anos, mas você vai melhorar, você vai sair daquele estágio, né? Então não se fala, o fulano é preguiçoso, o fulano é muito inteligente, o fulano é burro. Olha que palavra feia de se dizer de alguém, né? Mas a gente ouve bastante, infelizmente. E é um momento que a gente dá uma corrigida, a gente sempre muda e fala, olha, ele não é, ele está. Vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar isso, né? E é isso, tá? Eu acho que a principal mensagem é essa aqui, de que, olha, nós não somos, nós estamos num processo e contínuo processo de evolução, né? Existe no Espiritismo, existe a lei do progresso. E a lei do progresso nos fala exatamente isso, olha, nós constantemente estamos progredindo, mesmo que dentro da mesma encarnação. Né? Às vezes você não consegue progredir numa encarnação, na próxima vai dar continuidade, vamos ver se sobe esse aprendizado, se entra esse aprendizado. E assim nós vamos indo. Mas é errado dizer o fulano é, o ciclano é, a Beltrana é assim. Não, é errado. Ela está assim. E como a gente pode melhorar? Né? Esse é o pensamento espírita, esse é o pensamento cristão. É o pensamento de o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar. Né? Apesar de que a gente sabe que o aprendizado normalmente tem que ser feito por cada um. É verdade. Mas a gente sempre pode dar uma orientaçãozinha, a gente sempre pode mostrar um caminho, e a gente faz o que a gente pode também, né? Deixando o livre-arbítrio de cada um tomar as suas decisões. Nesse ponto aqui, eu queria chamar muita atenção de você mesmo, você próprio, né? Você abrir o teu leque de opções, parar de pensar com limites, com limitação.
né? Ah, eu não sou bom nisso. Ah, eu sou bom apenas naquilo. Ah, não, 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 eu não sei desenhar, eu sou péssimo de desenho. Nunca vou aprender a fazer isso. Tire essas palavrinhas limitadoras da mente, da cabeça. Nós, como espíritos, nós podemos tudo. Você pode não ter tido esse aprendizado ainda. Ah, eu não sei tocar instrumento nenhum. Ih, eu não sei, não nasci para isso, né? A gente ouve muito também, não nasci para isso. Ih, não tenho isso, essa aptidão. A gente sempre pode, com dedicação, vontade. A vontade a locomotiva que puxa tudo, né? Então precisa ter vontade. Com vontade você consegue, seja lá o que for. Tá? Você vai conseguir aprender, vai conseguir colocar aquilo em prática e vai conseguir ser bom naquilo. De repente, uma aptidão que faltava, você vai conseguir melhorar, aprender e ser, de repente, uma pessoa fera naquilo, um expert naquilo, né? Uma pessoa muito boa naquele determinada tarefa. Sempre que fala sobre isso, sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele fazia tudo bem. Tudo que ele pegava para fazer, ele fazia bem. Ele fazia um desenho de uma ponte, ele fazia uma pintura, muito bem. Ele era médico, ele era também cientista, ele fazia também projetos, era um projetista, um inventor fantástico, né? Você pega a lista de invenções dele, no que as coisas que ele pensava. Então, era uma pessoa que ele não tinha limitação. O que ele pegasse para fazer, o rei virava para ele e falava assim: olha, você consegue fazer para mim uma estátua minha? Ele dizia: consigo. Né? Pode ser até que demore um pouquinho, mas eu consigo, vou fazer. E fazia e ficava maravilhoso. Essa é a nossa meta. Coloque isso como meta para você. Nunca diga, não sei, não consigo, né? Pense sempre o seguinte: eu consigo. Se eu quiser, tiver a minha vontade determinada para isso, eu vou fazer. Vou me dedicar, vou estudar e vou chegar lá. Tá? Então, esse é o recado de hoje, tirar essa palavrinha de eu sou assim mesmo, eu não sei, não nasci para isso. Tirar isso da cabeça, tá? E se colocar disponível para o universo. Às vezes o universo abre portas para a gente, justamente para a gente fazer um aprendizado novo. E se a gente ficar sempre brecando e dizendo não, 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 eu não sou bom nisso, né? Como a gente ouve muito, isso é uma desculpa de quem não quer se esforçar para aprender algo novo, uma aptidão nova. Então, a mensagem de hoje aqui na Reforma Íntima, nos conceitos fundamentais esteja sempre, sempre aberto para novos aprendizados. Você nunca sabe o que vem pela frente, o que vem pela frente é sempre muito bom, sempre grande para você, mas você tem que estar pronto, tem que estar apto para aceitar aquilo, para compreender que aquilo está sendo oferecido para seu aprendizado e evolução, né? Para, de repente, desenvolver um atributo da tua mente espiritual que não tinha sido ainda desenvolvido nas encarnações passadas, né? Então, aproveite, abrace, agradeça a Deus pela oportunidade e se esforce ao máximo. Pode ser que o primeiro não saia maravilhoso, mas um segundo, um terceiro, cada vez melhor você vai conseguir. Tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de todos. Nos vemos na próxima aula.